Olá pessoal, hoje então nós começaremos com mais uma videoaula falando especificamente sobre a divisão celular. Isso mesmo, tá? Será então o assunto de hoje, a divisão celular. Nós temos que então, pessoal, o ciclo de vida da maioria das células é composto de um período em que a célula realiza o quê? Atividades como produção e ou armazenamento de substâncias e também o que? O crescimento, entre outras atividades, tá? E de um período em que a célula se divide. Sim, a célula sofre o que? Divisão, originando então o que aí? Novas células, ok? A divisão celular, ela é comandada pelo núcleo da célula. Então, o núcleo da célula, ela é o meio responsável para a divisão, para a ocorrência da divisão celular, ok? Existem dois tipos de divisão celular, pessoal. Uma é a mitose e a outra é a meiose. Nós vamos especificamente falar, tá, dentro do assunto aqui, tá, sobre a meiose, porque ela é especificamente, tá, a divisão a qual as nossas células realizam, ok? Então nós temos que nos seres humanos, tá, e também nos animais, ocorre a divisão celular por meio da meiose. Muito bem, vamos então começar a falar sobre a mitose, a divisão celular por mitose. Nós temos que a mitose é um processo em que uma célula origina duas células filhas idênticas a ela, tá? Com o mesmo número de cromossomos. Temos então aqui a célula mãe, ok? No primeiro instante, ela sofrerá uma duplicação dos cromossomos. Então, podemos observar aqui uma duplicação dos cromossomos. E após a duplicação, temos o quê? A divisão celular, tá? A divisão aqui celular. Então, após a divisão celular, temos a formação de quê? De células, o quê? Chamadas células filhas, tá? Podemos ver que as células filhas são idênticas à célula mãe, idênticas. E então, essas duas células filhas são então células diploides, onde nós temos então em cada célula dois pares de cromossomos, então 2N, ok? Então nós temos que em cada célula filha temos então dois pares de cromossomo, por isso então são chamadas de células diploides ou 2Ns, ok? Muito bem, nós temos que quando a célula está se preparando para a divisão, os cromossomos se duplicam, o que possibilita que o número de cromossomos das células filhas seja o quê? Mantido, tá? Nós temos que nos seres pluricelulares, tá? A mitose possibilita o crescimento do organismo e também a reposição de células que se desgastam e morrem, ok? Em vários seres unicelulares, a mitose é o meio de quê? De reprodução. Então, em muitos seres unicelulares, a reprodução, ou seja, a mitose é um meio de reprodução, ok? Vamos então agora para a meiose, o assunto mais importante hoje, ok? Vamos lá então, ó. Temos que a meiose, de início, temos a célula mãe. Essa célula mãe, ela sofre duplicação dos cromossomos, tá? Podemos ver aqui então, da célula mãe para a próxima, ocorre então a duplicação dos cromossomos e ela, após a duplicação, ela é então dividida duas vezes. Então nós temos sucessivas, né, divisões, ou seja, duas divisões após a duplicação. Então, a primeira divisão, nós temos então a formação de duas células, tá? Duas células o quê? Diploides, duas células diploides.
E depois essas duas células diploides sofrerão uma segunda divisão, formando o quê? 4 células haploides. Então nós temos aqui a formação de células filhas, tá? Células filhas. Muito bem. Então nós temos aqui que são geradas 4 células filhas a partir da célula mãe, tá? E essas 4 células aqui filhas são células haploides. Por quê? Cada célula filha terá um único par de cromossomos, ok? Certinho, pessoal? Então nós temos aqui que na divisão celular por mitose é gerado 2 células filhas idêntica à célula mãe, ok? Idêntica à célula mãe, e são células diploides, 2 N's. Já na meiose, são geradas 4 células filhas, tá? A partir da célula mãe. E essas células filhas possuem a metade do material genético de cromossomos da célula mãe. Ou seja, compõe 50% do que tem a célula mãe. E essas células filhas aqui na meiose são chamadas de células haploides, ou N, ok? Então nós temos aqui, ó, a meiose é um tipo de divisão celular que origina o quê? 4 células filhas, com metade do número de cromossomos da célula mãe. Os cromossomos também são duplicados no início da meiose. Porém, ocorre 2 divisões celulares, primeira e segunda, tá? Resultando em 4 células e na redução da quantidade de cromossomos, metade em relação à célula mãe, ok? Muito bem, dando continuidade, prosseguindo o nosso estudo, temos que nos animais, tá? E também incluindo os seres humanos, tá? A meiose ocorre em células germinativas. O que seriam essas células germinativas? Essas células germinativas estão localizadas nas gônadas dos seres humanos. Por exemplo, a gônada masculina nada mais é que o testículo. Então, nós temos que o testículo nada mais é que uma gônada masculina, tá? E o ovário nada mais é que a gônada feminina. Isso nos seres humanos, tá bom, pessoal? Então, nos seres humanos, a gônada feminina é o ovário e a gônada masculina é o testículo, ok? E temos então que nessas gônadas são originadas o quê? Gametas, células sexuais. Nós temos que na gônada feminina, no ovário, nós temos a formação do quê? Do ovócito. Ovócito, tá? O óvulo, tá? O óvulo, ok? E no testículo, na gônada masculina, o espermatozoide, tá? O espermatozoide. Muito bem, essas células sexuais que se unem e sofrem, então passa por fecundação, formarão o quê? Um novo indivíduo, tá? Então, pela união, tá? Da célula feminina, célula sexual feminina e célula sexual masculina, ocorre a formação de uma célula chamada célula ovo, tá? Ou zigoto, ou chamada de zigoto. Temos aqui então uma representação, pessoal, para vocês entenderem melhor, ok? Uma representação aqui, ó. Aqui. Olha só, então. Temos então aqui um homem e uma mulher, tá? O homem, nós temos aqui que ele possui então testículo, onde então nós temos aqui a célula masculina, a célula sexual masculina,
que é o espermatozoide, a mulher que na sua gônada possui temos o ovário, onde então formará uma célula que é o ovócito. Então o espermatozoide e o ovócito se unirão formando o quê? O zigoto. Lembrando, tomando muito cuidado, a célula, tá, masculina, a célula sexual masculina, ela é o quê? Haploide. Tá vendo aqui? N, certo? A célula sexual feminina, ela é o quê? Haploide. A união da célula haploide masculina com a célula haploide feminina formará uma célula que é a célula ovo, zigoto, que é o quê? Uma célula diploide, 2N. Então, 23 cromossomos. 23 cromossomos do homem com 23 cromossomos da mulher formará, então, 46 cromossomos que gerará um indivíduo novo. Ok? O ser humano, ele é formado em sua célula, por exemplo, se tirar uma célula da minha pele, se tirar uma célula da minha pele e fizer uma análise para saber o número de cromossomos, lá será determinado que na minha pele tem 46 cromossomos na minha célula. Então, na célula da minha pele tem 46 cromossomos. Ou seja, 23 cromossomos foram gerados a partir do meu pai e 23 cromossomos foram gerados a partir da minha mãe, formando então aqui um conjunto de 46 o quê? Células, ou seja, 23 pares de cromossomos. Ok? Certinho, pessoal? Ótimo! Bom saber que vocês estão atentos aí à nossa videoaula, tá? Muito bem. Continuando então aqui, pessoal, o nosso assunto. Nós temos que os gametas, eles são o quê? Haploides e contém metade do número de cromossomos da espécie. Ao se unirem na fecundação, originam o quê? Um indivíduo diploide, tá? Restabelecendo o número de cromossomos padrão da espécie. Sendo assim, tá? O novo indivíduo possui para cada par de cromossomos homólogos, um herdado da mãe e o outro o quê? Herdado do pai. Ok? Sendo assim, os gametas são responsáveis pela transmissão de características genéticas dos pais para os filhos. Ok? Muito bem. Nós temos que os gametas podem conter diferentes combinações dos cromossomos do indivíduo que o originou. Por exemplo, vamos utilizar aqui um exemplo. Considerando uma espécie com 4 cromossomos, ou seja, 2N igual a 4. O gameta de um indivíduo pode ter todos os cromossomos herdados da mãe ou do pai. O primeiro cromossomo do pai e o segundo da mãe, ou vice-versa, tá? As diferentes combinações possíveis entre os gametas do pai e da mãe, tá? E o próprio processo da meiose contribuem para quê? Para a variabilidade genética. Então nós temos que a variabilidade genética, ela vai consistir nas diferentes combinações, tá, dos gametas do pai e da mãe durante o processo de meiose, que é fundamental nos processos o quê? Evolutivos. Ok? Então nós temos aqui, pessoal, aqui então a nossa videoaula referente
a divisão celular, tá? Especificamente, trazendo para nós, seres humanos, a divisão por meio da meiose. Lembrando que tem também a mitose, ok? Caso, pessoal, vocês tenham tido aí alguma dúvida durante a nossa videoaula, reprise novamente, dê uma olhada novamente no vídeo, faça suas anotações, tá? E qualquer coisa persistindo a dúvida, mande aí então um comentário, uma pergunta que, quando possível, eu estarei retornando para você e então sanando as suas dúvidas, ok? Um imenso abraço e até a próxima!